para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Aleluia! E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsá-lo? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Sente aí no seu lugar, você ficou em pé. Então, em Marcos capítulo 9, na verdade nós vamos ver essa mesma história em Mateus capítulo 17 e em Lucas capítulo 9. Tanto Mateus quanto Lucas registram a mesma história, mas hoje eu quero ficar com Marcos capítulo 9, onde diz a história desse menino. Repare bem, eu quero aqui resumir o que estava acontecendo. A Bíblia diz que Jesus, quando ele chega na cidade, ele começa a reparar um burburinho, uma certa confusão. Mãe, posso descer? Posso? A Bíblia diz que ele começa. Jesus, quando ele chega, ele entra na cidade, ele começa a ver um zuzuzum. E aí Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo aí? O que está acontecendo? E aí um da multidão, o pai de um menino, chega e fala: Jesus, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos curá-lo, libertá-lo, mas seus discípulos não puderam fazer nada. E aí Jesus ficou indignado, Jesus ficou nervoso. Aí a Bíblia diz que Jesus então pergunta àqueles discípulos: ô geração incrédula, até quando estarei convosco? Onde está o menino? E aí o pai leva o menino até Jesus. Quando a história diz que esse menino tinha entre 12 a 13 anos de idade. E a história diz que esse pai chega para Jesus desesperado. Como é que ele chega para Jesus? Desesperado. Diga: ele não estava tranquilo. Ele estava em desespero. Aí a Bíblia diz que quando esse pai chega até Jesus com o menino, esse pai olha e Jesus pergunta: